O que estão fazendo? Tirem esses monstros daqui. Tirem esses monstros daqui. Tirem-nos. São horríveis. Ingrata. Ingrata. Agora pede que nos levem embora. Como imaginava que fôssemos belas criaturas. Ingrata. Rejeitando-nos. Não sabe que quando desencarnar terá que conviver conosco e que sua aparência não será muito diferente da nossa. Quem pensa que é? Pois olhe-se neste espelho. Como surgido do nada, grande espelho aparece à frente de Irma, que dá um grito e quer sair correndo, sem, no entanto, conseguir sair do lugar em que se encontra. Não. Essa não sou eu. Não sou eu. Tirem esse espelho daqui. Não tenho direito. Não apenas temos o direito como o dever de ajudá-los, Irma, diz Cláudia. Você não pode fugir da verdade. Essa é você. É o retrato de sua própria consciência. E todos estes infelizes estarão aqui para esperá-la quando desencarnar, entende? E o que é pior ainda, não somente eles, mas todos os que você prejudicou nesta sua presente encarnação. Não quero. Não quero. E basta querer. Colhemos única e exclusivamente o que plantamos. Não, não quero isso. Pensa que foram poucos os que você prejudicou ou que simplesmente enganou? Não enganei ninguém. Todos vieram porque quiseram. De livre e espontânea vontade. Não foi assim que tudo aconteceu até hoje, Irma, e você conseguiu conquistar muitos inimigos com o que fez. E agora estão todos aqui para lhe cobrar alto preço. Isto é um sonho. Um pesadelo, isto é real, Irma. Só que no verdadeiro plano da vida. Por favor, tirem esses espíritos horríveis de perto de mim. Eles ainda precisam de você, Irma, pois os prejudicou muito no passado e eles, movidos pelo medo, acabaram se ligando a você. Não quero. Pois bem, você já viu e ouviu bastante. Quando acordar, irá se lembrar de tudo o que aconteceu durante o seu desprendimento. Espero que raciocine bem sobre isso. Esperem e não me deixem acordar agora. Quero conversar com vocês. Sim, Irma. O que estão dizendo é verdade. Aí. Tirem esses monstros da minha frente. Levem-nos, meus irmãos. Deus lhe pague, moça. Não aguentava mais olhar para eles. Mas, diga-me, será que estou mesmo errada? Está, Irma, e estamos querendo ajudá-la. Não sei se você estava sendo sincera quando disse que apenas estava ajudando os necessitados. Estava. Irma baixa os olhos e confessa, na verdade, nunca me preocupei muito com isso. Minha maior preocupação era enriquecer-me. Nós já sabíamos. Mas o que fazer agora? Em primeiro lugar, Irma, abandonar esse tipo de atividade, pelo menos da maneira como você vem fazendo. Você tem a graça de possuir dois tipos de mediunidade bastante avançados que são a vidência e a audiência e deveria utilizá-las para realmente auxiliar, mas sem cobrar nada, entende? Não cobre pelo que recebe de graça. Uma outra coisa muito importante, não deve apenas auxiliar os encarnados com seus inúmeros problemas. Se o problema for de origem espiritual, envolvendo irmãos desencarnados que fazem o que estão na carne sofrerem, através de quadros obsessivos, terá que auxiliá-los também. Esses espíritos são tremendamente infelizes, pois o ódio, o desejo de vingança, o egoísmo, as viciações de toda sorte, os fazem sofrer muito. Na maioria das vezes, necessitam muito mais que os encarnados, que numa boa parte dos casos, são os verdadeiros causadores de ambas as desditas. Acredito que já esteja entendendo o que estou a lhe dizer. Sim, entendo. Mas como poderei, após o meu despertar, mesmo me lembrando do que aconteceu durante o meu desprendimento, acreditar na veracidade disso? Você terá que raciocinar muito a respeito de tudo e nós vamos ajudá-la, apesar de que será um processo bastante doloroso para você. Doloroso. Sim, mas alguns irmãos, aqui presentes, ligados a você num passado não muito distante que muito a amam, auxiliarão nesse entendimento. Farão com que passe a visualizar Saldanha e os outros da maneira como realmente são. Creio que essa será uma forma de você realmente crer em tudo o que aprendeu nesta noite. Pois eu lhe agradeço de coração, chame-me de Cláudia. E quem é esse espírito que, como eu, encontra-se desprendido durante o sono? Seu nome é Luar e você deverá procurá-lo para que lhe auxilie. Luar possui muitos conhecimentos sobre a doutrina espírita e auxiliará no que for preciso.
Ele se lembrará quando despertar. Não, mas nem será necessário. Luar é uma pessoa boníssima e não lhe negará o auxílio. Conte com ele. Atualmente, ele está morando e trabalhando na fazenda de seu Brandão. Agora, Irma, quero que retorne ao seu corpo. Deverá descansar juntamente com ele até o amanhecer. Que Deus a abençoe. Na tarde do dia seguinte, Luar, seu Brandão o chama em sua casa. Seu Brandão. Sim. Pediu que fosse para lá, urgente. Luar apenas completamos anotações e parte para a casa da fazenda. Bate palmas e o próprio Brandão vem atendê-lo. Boa tarde, Luar. Por favor, queira entrar. Tem uma visita para você. Uma visita? Sim. Luar entra na sala da casa e vê uma senhora de pouco mais de 40 anos sentada num sofá. Boa tarde. Boa tarde, responde a senhora. Luar, quero lhe apresentar Dona Irma. Ela insiste em lhe falar. Pelos trilhos. 47. Pois não. E, muito prazer em conhecê-la, diz Luar polidamente. Seu nome é mesmo Luar ou é apenas um apelido? Chamo-me Luar. Luar Peregrino. Sente-se, Luar, convida Brandão. Vocês gostariam de conversar a sós? Oh, não, seu Brandão, diz a mulher. Gostaria muito que também ouvisse o que tenho a dizer. Muito bem. Os três sentam-se, então, na sala de estar. Irma olha fixamente para Luar e diz, agora tenho certeza absoluta. Certeza? De quê? Encontrei-me com você ontem à noite, durante o sono. Como? Pergunta Brandão. Isso é normal, seu Brandão, explica Luar. Como já é do conhecimento do Senhor, quando dormimos, nós, espíritos, nos desprendemos do corpo e temos atividades as mais diversas. Encontramo-nos geralmente com entidades afins que podem ser espíritos desencarnados ou encanados, também liberados do corpo durante o sono, e que possuem afinidades conosco. Podem ser bons ou maus espíritos, e também podemos frequentar lugares muito bonitos ou mesmo tétricos e de ordem e aparência inferior. Mas a senhora estava dizendo que se encontrou comigo durante o seu desprendimento noturno. Sim, e agora, vendo-o, tenho plena certeza. E o que aconteceu? Bem, não sei se você já está a par das minhas atividades. Sim, estou sabendo. Pois bem, na noite passada, encontrei-me com diversos espíritos e com quem mais conversei foi com uma moça chamada Cláudia. Cláudia? Sim, Cláudia, e você estava com ela. A senhora poderia descrevê-la para mim? Sim. Uma moça muito bonita, cabelos negros e curtos. Teria ela um nariz característico do Oriente. Árabe, por exemplo. Sim, isso mesmo e, como já disse, muito bonita. Então, seu nome é Cláudia? Sim. Cláudia. Mas a senhora estava dizendo que se encontrou comigo, Cláudia e mais outros espíritos. Sim, e fizeram-me enxergar os espíritos infelizes que me auxiliavam e o quanto eu estava errado em visar lucros financeiros com os meus trabalhos. Estive muito cega quanto a isso durante muito tempo. Estava me tornando prisioneira dessas entidades. Todas as noites precisava sorver muito álcool para satisfazê-las, entende? Entendo. E agora estou aqui porque Cláudia me pediu para procurá-lo a fim de que me orientasse melhor. Também quero que seu Brandão me perdoe por tê-lo iludido durante todo esse tempo. Não sei como irei fazer para retornar a ele todo o dinheiro que lhe tomei. Bem, Dona Irma, diz Luar traço, que a senhora tem uma mediunidade bem avançada, disso não tenho dúvida. A senhora possui evidência e audição. Sim. Eu os vejo e ouço. A senhora, por acaso, tem alguma noção da doutrina espírita? Não muita, ou melhor, quase nada. Então, o primeiro passo é o estudo. E como poderei fazê-lo? Bem, seria preciso que adquirisse livros como as obras básicas de Allan Kardec e as obras de André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Nesta cidade não existe nenhum centro espírita. Que eu saiba, não. Seu Péricles é espírita, Luar, informa Brandão. Seu Péricles? Sim. Só que, pelo que eu sei, ele frequenta um centro numa cidade vizinha. O senhor conhece bem? Conheço. É uma boa pessoa. Luar vislumbra uma oportunidade e expõe a sua ideia. Seu Brandão, por tudo que o senhor me contou e por tudo que já passou, tenho certeza que o senhor tem certo grau de mediunidade.
Penso que sim. O senhor não gostaria de colocar essa sua mediunidade a serviço de Jesus? E eu poderia. Na verdade graças a Deus, não tive mais aqueles pesadelos tão reais. O senhor pode ter certeza de que aquilo nada mais foi do que um chamamento, talvez um alerta para que, no futuro, e penso que esse futuro chegou neste momento, o senhor venha trabalhar em benefício do próximo. E o que eu poderia fazer? Luar aguarda um pouco, pesando bem as palavras, até que dispara, porque o senhor não funda uma instituição espírita. Uma instituição espírita? Eu? Sim. O senhor já tem alguma ideia a respeito e tem possibilidades econômicas para tanto? Não sei, o senhor poderia utilizar a casa onde Dona Irma reside. Realmente, não sei. Preciso pensar um pouco. Conversar com Dulce. Ouvi as últimas palavras de Luar, Brandão, e desde já tenho meu total apoio. Diz Dona Dulce, já na sala, tenho conhecimento da instituição espírita da qual seu Péricles participa, onde fazem um trabalho muito bonito em favor dos menos favorecidos daquela cidade. Distribuem alimento e sopa aos pobres e andarilhos. Possuem também uma revista espírita muito boa, com grande circulação. Penso até que seu Péricles poderia trabalhar aqui mesmo em nossa cidade. Poderíamos falar com ele. Ei, espere, vamos devagar com isso, interrompe Brandão, um tanto preocupado. Esperar o quê? Sabe, Brandão, tenho lido alguma coisa a respeito dessa religião e tenho me identificado muito com ela. Você tem lido? Sim. Dona Maria, esposa de seu Péricles, andou me emprestando alguns romances espíritas e gostei muito do que é explicado ali. Mas nós entendemos muito pouco disso. Tenho certeza de que seu Péricles e Luar terão imenso prazer em nos ensinar. Contem comigo, diz Luar. Bem, vou pensar. Brandão, nós não precisamos nos envolver já com essa religião. Nós reformamos a casa da cidade e seu Péricles, Luar e Dona Irma se incumbirão de desenvolver o trabalho. Tenho certeza de que, logo, outras pessoas irão se juntar à causa. Depois, então, nós ingressaremos também. Tudo bem. Assim eu topo. E podem contar comigo para com auxílio aos mais necessitados. Oh, meu Deus, vou ter a oportunidade de resgatar todo o mal que fiz. Deus lhe pague, seu Brandão, diz Dona Irma, bastante emocionada. Se me permitem, diz Luar gostaria muito de fazer uma prece de agradecimento a Deus por tudo isto. Pois faça, Luar, concorda Dulce, nós o acompanharemos nela. 2 semanas se passam e tudo caminha a bom termo. Péricles não cabe em si de tanto contentamento e satisfação em ver seu antigos sonhos sendo realizado. Neste momento, estão na casa da cidade, ultimando as providências no tocante à instalação de alguns bancos no improvisado auditório. Uma das paredes da sala de estar foi derrubada, juntando a sala a um dos quartos para ampliar esse local. Nesses dias, Brandão dispensou Luar dos trabalhos do escritório para que, juntamente com Péricles, administrassem a reforma. Num outro quarto foi instalada uma prateleira para abrigar os alimentos a serem distribuídos, no terceiro, uma estante com alguns livros que Brandão encomendou numa livraria espírita, através de Péricles. Na cozinha, um grande fogão foi instalado e panelas e utensílios, os mais diversos, foram adquiridos para cozinhar a sopa que seria distribuída todas as noites àqueles que dela necessitassem. Uma reunião já havia sido realizada para legalizar a instituição, a elaboração de seu estatuto e Péricles foi eleito o seu primeiro dirigente. Até um nome foi escolhido para o Centro Espírita Allan Kardec, cuja denominação já se encontra pintada em letras grandes na parede externa da casa. O jardim foi reformado e alguns bancos de cimento estavam sendo instalados, além de um pequeno poste de iluminação. Nessas 2 semanas, à noite, reuniam-se Luar, Dona Irma, Péricles, sua esposa Maria, Brandão, Dulce, Nando e mais uma meia dúzia de pessoas, simpatizantes da doutrina que se filiaram como associados do centro. Essas reuniões tinham como objetivo o estudo da doutrina espírita. Estudavam o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. No dia tão esperado da inauguração do centro, qual não foi a surpresa de todos quando muitas pessoas ali compareceram para prestigiar o acontecimento, mostrando-se bastante interessadas em aprender.
Aulas sobre a doutrina espírita começariam a ser ministradas uma vez por semana e aquele era também o dia das inscrições para essas aulas que começariam na semana seguinte. Faremos um verdadeiro curso, seu Brandão, diz Luar, entusiasmada. E pode ter certeza de que ninguém veio até aqui apenas por vir. Estão mesmo interessados e pode crer que são irmãos nossos já comprometidos com esse trabalho desde antes mesmo de suas reencarnações. 48. E, então, Alcides. Alguma notícia de meu filho? Pergunta o Dr. Milton, pai de Lelis, atualmente conhecido com o nome de Luar. Alcides, o detetive particular contratado para descobrir seu paradeiro, ainda desconhece esse novo nome do rapaz. Infelizmente, ainda não, Dr. Milton. Seu filho evaporou-se e estou muito preocupado. Também estamos todos preocupados, Alcides. Minha esposa, minha filha, meu genro, todos estamos vivendo um grande drama. Minha preocupação é maior, Dr. Milton. Como assim? O senhor se lembra quando comentaram que talvez Lelis tivesse sofrido um atentado contra a sua vida, não? Sim, mas achamos o cúmulo isso. Quem iria querer fazer mal a Lelis, um moço tão bom, que não possui nenhum tipo de inimizade? Ele não possui inimigos. Aí é que está o mistério. Seja mais claro, Alcides, por favor. Os dois homens estão conversando a sós na sala do Dr. Milton, numa de suas empresas. Bem, doutor, em primeiro lugar, gostaria que impedisse qualquer pessoa de entrar nessa sala enquanto estivermos conversando. Esta nossa conversa deve ser totalmente sigilosa. Por favor, dê essa ordem à sua secretária. Está bem, Alcides, mas você está me assustando. Por favor, doutor. O homem apanha o telefone e fala com a secretária que se encontra numa sala contígua à sua e é quem controla a entrada de qualquer pessoa ali. Sara, por favor, não quero ser interrompido. Por ninguém, certo? Dizendo isso, Milton volta-se para o detetive. Pronto, Alcides, podemos conversar à vontade. Mas fale logo o que descobriu, homem de Deus. Bem, doutor, tudo me leva a crer que Lelis foi realmente vítima de um atentado. Você tem certeza do que está me dizendo, Alcides? Pergunta o homem, visivelmente assustado. Certeza absoluta, não, doutor, mas sinto algum grande mistério pairando sobre o seu filho. O que quer dizer com isso? Alcides conta, então, o ocorrido no barracão de Clovis, quando percebeu que o rapaz que o atendera parecia estar mentindo para ele e que quando mais tarde lá retornara, conseguira ouvir a conversa de uma outra pessoa a perguntar por Lelis. Seguiu aí pode perceber que ela estava também à procura do rapaz, não gostando muito dos modos daquele homem, e que o perdera de vista numa das cidades em que o seguira. E você reconheceu essa pessoa, Alcides? Não, Dr. Milton, mas anotei o número da placa de seu automóvel. Talvez o senhor, com a sua influência, consiga descobrir, mais rapidamente, a quem pertence o veículo. Dê-me o número. Vou verificar. O detetive, então, escreve o número em um bloco de anotações que se encontra sobre a mesa do empresário. Mas quem será esse homem? Realmente, nunca o vi antes, doutor. E você acha que esse tal de Clovis sabe alguma coisa a respeito de Lelis? Como já lhe contei, da primeira vez em que estive naquele barracão, pareceu-me que o rapaz estava mentindo, e da segunda vez, também não percebi sinceridade nas palavras desse Clovis. O que sei é que o rapaz do posto de gasolina achou bastante semelhança entre Lelis e a pessoa que chegou àquela cidade com Clovis, entende? Mas por que será que esse homem não quis dar informações sobre o meu filho? Talvez por medo. Medo? Sim, medo. O senhor se lembra, quando conversamos com o Dr. Pacheco, o psiquiatra que estava cuidando de Lelis? Sim, lembro-me. Lembra-se de quando ele disse que normalmente, quem perde a memória, sente-se desprotegido e que dificilmente abandona o local em que está sendo cuidado, já que não tem a mínima ideia do que fazer ou, mesmo, para onde ir. Sim. Então, eu lhe pergunto, por que Lelis fugiu do hospital, disfarçadamente? Isso eu não sei. Pois eu tenho uma tese. E que tese é essa? A de que ele, apesar de ter perdido parte de sua memória, percebeu que estavam atentando contra a sua vida e decidiu que melhor seria sumir dali, entende? Será?
Só pode ser por isso. Conversei com algumas enfermeiras e consegui descobrir que talvez ele tenha ouvido uma conversa entre elas a respeito de um possível atentado e que poderia estar correndo risco de vida se ficasse naquele hospital. Mas você falou sobre medo quando disse que aquele homem, Clovis, mentiu sobre o paradeiro dele. Sim. Raciocine comigo. Lelis é um rapaz muito bom e facilmente angaria a simpatia das pessoas com quem se relaciona, não é? Isso é verdade. Pois bem, esse Clovis deve ter sentido sinceridade nas palavras de seu filho e preocupou-se muito em ajudá-lo. Se Lelis acabou contando a ele a verdade, ou seja, a sua desconfiança de que estavam querendo eliminá-lo, qual seria a atitude desse senhor que o estava acobertando e escondendo? Bem, penso que o de tomar todo o cuidado possível, principalmente para com estranhos que o procurassem. Isso mesmo, Dr. Milton. Lelis, apesar de ter perdido a memória, como disse o médico, perdeu apenas parte dela, continuando a deter os conhecimentos que possuía. Qualquer pessoa percebe que seu filho é um rapaz inteligente, de bons princípios e, principalmente, que deve pertencer a uma família abastada, não somente por todo o conhecimento que detém, mas, também, pelos seus modos elegantes, educados e pela maneira de se vestir, correto? Estou entendendo. Pois bem. Dessa forma, sentem medo, pois não têm nenhuma noção de quem pode estar por trás do atentado e que, obviamente, poderá tentar de novo. Talvez, até mesmo, por dinheiro. Por dinheiro? É o que eu próprio pensaria. Talvez por herança. Como herança? Alcides, penso que está indo longe demais com essas suas conjecturas. Afinal de contas, ainda não morri e somente possuo uma esposa, uma filha e um genro que ficariam como meus herdeiros. O que está pensando? Explode o empresário diante da desconfiança do detetive. Desculpe-me, Dr. Milton. Eu sou um detetive e trabalho com suposições, mas não se preocupe com o que eu estou dizendo, pois nem Lelis e nem Clovis sabem quem são os seus parentes. Podem achar que devam existir herdeiros que poderiam querer ficar com tudo. Na verdade, Lelis nem sabe se tem pais vivos, quantos irmãos possui, enfim, quantos, digamos, interessados em se verem livres dele. Nisso você tem razão. Desculpe-me a explosão de indignação. Quer dizer que você acha que poderiam ou podem estar pensando dessa maneira e tem medo? Sim. E por que não procuram a polícia? Por que não colocam, talvez, um anúncio num jornal de grande circulação? Talvez por medo, doutor. Se assim agissem, como saber quem o encontraria primeiro? Oh, meu Deus! Pobre Lelis! Mas, Alcides, você crê, mesmo, que alguém estaria desejando a morte de meu filho? Tudo me leva a crer que sim. Se quer saber, conversei com a testemunha do atropelamento e ela me disse que, a seu ver, aquilo foi intencional, além do que, Lelis pareceu reconhecer quem estava dirigindo aquele carro. E o que poderemos fazer? Em primeiro lugar, o senhor deverá tentar descobrir a quem pertence o automóvel que possui essa placa de identificação. Pois vou fazê-lo, hoje mesmo. Nesse momento, certo tumulto é ouvido do lado de fora da porta da sala do empresário. Mas o que está acontecendo? A porta se abre, dando passagem a Paulo, que discute com Sara, a secretária. Quem você pensa que é para impedir a minha entrada nesta sala? Vou despedir você. Paulo, que modos são esses? Sua secretária queria me impedir de entrar aqui. Pois fui eu quem deu essa ordem, Paulo. Mas para mim, Dr. Milton, eu ordenei a ela que não deixasse ninguém entrar aqui. Paulo vê Alcides e se preocupa, procurando mudar o tom de voz. O senhor me desculpe, meu sogro. Não podia imaginar que essa ordem se estendia à minha pessoa. Tudo bem, você pode ficar. Já terminei minha conversa com Alcides. Bom dia, Alcides. Cumprimento o genro de Milton. Então, alguma notícia de Lelis? Estamos todos muito preocupados. Estive muito perto dele, seu Paulo, e penso estar na pista certa. Logo, se Deus quiser, eu o encontrarei. Fico muito contente por isso. Paulo, então, bate os olhos na escrivaninha do sogro e vê o número da placa do carro de Romildo anotado numa folha de papel e resolve entrar no assunto. O que é isso? Pergunta, apanhando o papel. Parece que conheço este número.
Pelo visto deve ser o número de uma placa de automóvel. É sim, responde o empresário. Você sabe quem possui esta numeração em seu veículo? Engraçado, diz Paulo. Não me é estranha, tente se lembrar, Paulo, insiste o Dr. Milton. Não sei, se o senhor se lembrar de algo, por favor, me informe, pede Alcides, levantando-se. Bem, Dr. Milton, preciso ir, mas lhe telefonarei mais tarde para saber se já descobriu a quem pertence esse carro. Já vou tentar descobrir, Alcides, e mantenha-me informado. Pode ficar descansado. Até mais, então. Seu Paulo, até outro dia. Passar bem, Alcides, responde o genro de Milton. Assim que o detetive sai, Paulo decide tentar resolver o problema da placa do carro de Romildo. Dr. Milton, deixe-me lhe dizer uma coisa. Eu não quis falar na frente do Alcides. O que é, Paulo? Eu sei de quem é o carro que possui essa numeração. E de quem é? Bem, antes de mais nada, devo lhe dizer que tomei algumas providências sem que o senhor soubesse. Providências? Que providências? Sabe, não confio muito na capacidade desse detetive e contratei um outro por minha própria conta. Mente, Paulo. Você contratou um outro detetive? Sim, e esse carro é dele. Mas por que fez isso, sem me falar nada? O senhor me desculpe. Fiquei com receio de que não concordasse. Como já lhe disse, não confio muito no Alcides e tomei essa deliberação. Mas poderíamos, então, unir os esforços dos dois. Talvez, se eles trocassem informações, não creio meu sogro, que o meu contratado iria concordar. E por que não? Porque eu já lhe dei essa ideia e ele não concordou. Aliás, nem queria mais trabalhar nesse caso quando soube que havia um outro profissional envolvido também. Entendo. Bem, de qualquer modo, eu lhe agradeço, Paulo, e, como ele está se saindo, não tem feito muito progresso nas investigações. Diz ele que quando está próximo de encontrar Lelis, ele simplesmente desaparece, como que por encanto. Foi o que Alcides me informou também. Mas, de qualquer forma, por favor, mantenha-me a par dos acontecimentos. A propósito, o que direi a Alcides a respeito do número da placa desse carro? Paulo fica pensativo e muito preocupado com o rumo que as coisas estão tomando. Temo que cheguem a Romildo e, por consequência, a ele. Bem, diga-lhe a verdade. O que podemos fazer? Está certo. Vamos jogar aberto. E qual o nome desse detetive que você contratou, Paulo? Talvez Alcides o conheça. É melhor não dizer a ele, Dr. Milton. Acho melhor. Tudo bem. Estava pensando em publicar uma foto de Lelis nos principais jornais da região. Poderíamos fornecer uma recompensa para quem encontrá-lo. Alcides é totalmente contra essa ideia e eu também. Por quê, meu sogro? Não se sabe quem irá encontrá-lo primeiro. Alcides teme que se alguém o encontrar, talvez haja alguma tentativa de sequestro. Afinal de contas, somos muito ricos. Entendo. Mas, mesmo assim, não tomemos nenhuma atitude precipitada, Paulo. Temos que tomar muito cuidado. Está certo. 49. Mais um fracasso, não é, Faros? Pergunta Rufus, bastante contrariado. Não sei o que está acontecendo, chefe. Desculpa se o espírito. Não podia imaginar que aquela vidente pudesse mudar tanto apenas com uma conversa de Cláudia, seus amigos e Luar. E o que foi que conversaram? Nem isso ficamos sabendo. Não nos permitiram entrar na casa. Mas como foi isso? E Faros narra o acontecido na noite em que Luar, desprendido durante o sono, Cláudia e as outras entidades do bem conversaram com Irma, esta também desprendida do corpo. E quanto a Saldanha, o espírito que servia a ela, foi levado, juntamente com os outros, pelos das luzes. Vimos quando saíram. Faros, vocês estão se tornando uns fracos. Uns fracos, mas, Rufus, não podemos com esses das luzes. O que quer que façamos? Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Ainda vão ser aprisionados por eles. Ainda vão ser aprisionados por eles, isso não, Rufus. Eu posso lhe garantir. Eu não sei o que está acontecendo com todos desta legião. Parece que estão se tornando uns frações. Já não me bastam aqueles que estão querendo se debandar para um outro lado. Você viu o que aconteceu com Higino, mas com ele foi diferente,
Rufus. Ele queria isso. Pedia por isso. Nós não. Você nos conhece e sabe que não descansaremos enquanto não vencermos todas as batalhas. Mas me diga, o que está acontecendo agora com a vidente? Faros olha de soslaio para os outros companheiros. Temia esse momento e é com receio que fala. Está frequentando um centro espírita. Frequentando um centro espírita. Um centro espírita? O que está me dizendo, seu imbecil? É isso mesmo, Rufus. E que centro espírita é esse? Há algum centro nessa cidade? Luar e Brandão fundaram e Irma começou a frequentá-lo. Não posso acreditar. A médium começou a frequentá-lo. Sim. Por enquanto, estão apenas naqueles estudos cretinos. Depois, não sei. Você não sabe nada, Faros. Não sabe nada. Nem você e nem esses idiotas que o acompanham, berra Rufus, fulminando Enoque, Pórcio, Ludolfo e Osias com o olhar. Pois é lógico que irão também começar, logo, com aquelas reuniões mediúnicas, atraindo os incautos e até mesmo muitos de nossos trabalhadores. Você tem que detê-los, Faros. Tem que detê-los. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Vamos fazer, sim, Rufus. Dê-nos mais um pouco de tempo e conseguiremos. Vamos destruir Luar. E quem mais está frequentando esse local, Faros? Faros novamente percorre os companheiros com o olhar. Também teme por essa pergunta. Péricles, Rufus. Péricles. Aquele maldito? Sim. Mas não é possível. Será que terei que pedir ajuda a Otávio? Faros estremece. Não será necessário, Rufus. Cuidaremos de tudo. Faros, eu vou lhe avisar pela última vez. Se falhar mais uma única investida, eu chamo Otávio e expulso você daqui e sabe muito bem qual vai ser o seu destino. Não, Rufus, você não fará isso comigo. Pois pode apostar, não fará, porque não falharemos mais, não é, Enoque? Isso mesmo, Rufus, não falharemos mais. Vamos atacar de uma outra forma e já tem um plano que não tem chance de erro. Pois faça isso, Enoque, ameaça Rufus traço. Ou sua cabeça também rolará junto com a de Faros e desses outros imbecis. Fique descansado, chefe. Não falharemos. Pois façam favor de se retirarem. Já não aguento mais ouvi-los dizer que não falharão. Vão embora. Sumam. E votem com resultados. Resultados. Os espíritos se retiram e Rufus fica sozinho a pensar. De repente, tem uma ideia e chama Otávio, espírito bastante competente nas missões. E um de seus preferidos. Mandou-me chamar, Rufus. Pergunta Otávio, entidade de aparência truculenta e timbre de voz muito forte e grave. Aproxime-se, Otávio. Tenho um serviço especial para você. É só ordenar. Muito bem, mas lhe adianto que não vai ser fácil. Nada é impossível para mim, chefe. Tenho certeza de que não falhará. Otávio aguarda as ordens. Gosta de missões difíceis e quase nunca falha. Na verdade, as missões às quais é enviado, geralmente são de ordem mais física do que intelectual, pois não possui inteligência suficiente. Em compensação, detém grande força não somente física, mas também, poderes mentais muito fortes no campo da maldade. Quero que traga a Damiana até aqui. Logicamente, terá que usar de muita força bruta e violência. Damiana. A preferida de cegadas? Sim. Sua missão será de raptá-la e trazê-la para mim. Não é impossível, porque nada é impossível para mim, mas vai ser muito difícil. Será bem recompensado, Otávio. Assim que a trouxer para cá, será aprisionada na masmorra e somente você terá acesso a ela, pelo tempo que permanecer aqui. Os olhos de Otávio brilham, antevendo a satisfação de seu desejo. Rufus sabe dessa sua preferência pelo espírito feminino e que tudo fará para cumprir essa sua tarefa. Pode deixar Rufus. Logo ela estará aqui. Mas por que disse pelo tempo que permanecer aqui? Pretendo fazer uma chantagem com cegadas. Digamos. Um trabalho em troca de sua mulher. Entendo, diz Otávio, fechando um pouco a fisionomia. Mas não se preocupe muito com isso, Otávio. Afinal de contas não costumo cumprir minhas promessas a quem não pertence a esta nossa legião. Um sorriso mórbido volta a iluminar estranhamente a fisionomia de Otávio, que não consegue esconder essa sua predileção.
Deixe comigo, Rufus. Logo teremos Damiana aqui na fortaleza. Darei ordens para que possa utilizar-se de quantos combatentes necessitar. Eu mesmo os escolherei. Pois faça isso. Na noite seguinte, Cegadas, espírito tarefeiro do mal, encontra-se no mesmo bar do plano terrestre que elegeu como quartel-general de sua turba de viciados da mais variada espécie. Como sempre, acompanhado por Damiana, distribui ordens aos seus seguidores a respeito de um trabalho a ser executado naquela noite. Na verdade, Otávio obrigara Lidônio, chefe de uma outra turba, a solicitar o auxílio de Cegadas e de seu bando numa fictícia missão, o que lhe daria boa recompensa nos diversos prazeres a que o se comprazia, prazeres esses sempre ligados ao vício e os mais variados desvarios de ordem sexual. Lidônio devia muitos favores a Otávio e cumpria tudo a contento, apesar de temer uma represália de Cegadas quando este soubesse ter sido vítima de uma cilada. Mas todas essas atitudes de traição já faziam parte da vida desses irmãos desviados do caminho do bem. Todos entenderam. Berra Cegadas aos seus sequazes. Sabem muito bem que não admito falhas. A missão é bastante difícil, por isso convoquei todos vocês. Vão agora e façam tudo como planejei. Quando terminarem, poderão retornar para cá a fim de saciar a sede. Cegadas emite sonora gargalhada enquanto, como verdadeiros autônomos, seus seguidores partem para a missão. São infelizes entidades, verdadeiros farrapos humanos, consumidos pelo álcool e pela droga. Ficaremos sozinhos aqui, Cegadas? Pergunta Damiana, um pouco preocupada, já que os poucos espíritos que ali permanecem não passam de bêbados fracos e medrosos. Por que me pergunta isso, mulher? Por acaso sente medo? Apenas receio, Cegadas. E receio de quê? De que algum estúpido tente contra mim ou contra você. Bah! Ninguém teria coragem de enfrentar o grande Cegadas. Sou o mais poderoso. O mais forte. Você é o mais poderoso, concorda a criatura. Sou o mais poderoso, berra ainda mais alto o espírito, fazendo com que sua voz ecoe por todo o ambiente. E o mais medroso também, grita agora uma voz tão forte e troante como a dele. Cegadas arregala os olhos como quem não está entendendo ou como quem pensa que ouviu algo, mas que não aconteceu. Fica estático e em silêncio, aguardando para ver se alguém grita novamente. E o mais medroso também, berra ainda mais forte a voz do lado de fora do bar. Mas quem ousa? Pergunta, olhando para Damiana. Será que é com você? Mas é lógico que só pode ser comigo. Enfurece-se mais e sai rápido para a rua. E o mais medrosos também, repete a enorme figura do lado de fora. Otávio. Como ousa falar assim? Por acaso está me provocando? Pergunta ameaçadoramente. Apesar de Cegadas ser ainda mais forte que Otávio, este continua a provocação. Está com medo, covarde. Você ficou louco, Otávio. Louco para acabar com você, seu idiota, pois se prepare para sofrer os golpes de meus punhos, imbecil, pois venha Cegadas. Vou parti-lo ao meio. Dizendo isto, Otávio saca de enorme espada da cinta, enquanto Cegadas volta correndo para dentro do bar, retornando rápido, armado de pesado machado. Você vai me pagar pela ousadia, Otávio. E os dois iniciam, então, feroz duelo, onde cada um defende-se, com espada ou machado, dos golpes do outro. Cegadas parece que irá acabar levando a melhor, pois seus golpes são mais fortes e Otávio, já cansado pelo embate, percebe isso. Lutam por alguns minutos sem que um venha, ainda, a ferir o outro. De repente, Otávio vê a cena que estava aguardando, enquanto combate. Luta por mais alguns poucos instantes até que, sem nada dizer, põe-se a correr, fugindo. Ei! Volte aqui! Volte aqui e lute! Covarde! Volte aqui, vocifera Cegadas, agitando o machado ameaçadoramente. Covarde! Ainda nos encontraremos. Otávio saíra correndo tão repentinamente que Cegadas não tivera tempo de pensar em correr atrás, tamanha sua surpresa. Imbecil! Covarde! Medroso! Continua a gritar e, vendo que de nada adianta seus brados, abaixa o pesado machado e retorna lentamente em direção ao bar, cabeça baixa e respirando ofegante.
A calçada defronte do bar encontra-se apinhada de espíritos inferiores e medrosos que, divertidamente, assistiram ao combate. Você viu que covarde, Damiana? Pergunta a mulher que até poucos momentos atrás estivera assistindo a tudo. Damiana, onde está você? Pergunta, agora, quando percebe que a criatura não se encontra mais ali. Você é grande, Cegadas. Colocou Otávio para correr, diz uma entidade, aplicando leve tapa nas costas dele. Saia da frente. Damiana. Damiana, chama Cegadas entrando no bar e dirigindo-se para os fundos do estabelecimento, que é onde instalou-se há algum tempo. Damiana. Quando entra no pequeno cômodo, percebe que a figura feminina não se encontra ali. Damiana, grita ainda com mais força. Não adianta chamá-la, diz um dos espíritos. Eles a levaram. Eles a levaram. E quem são eles? Os execras de Otávio. Enquanto vocês lutavam, amordaçaram-na, amarraram-na e a raptaram. Raptaram Damiana. Então aquela luta foi um truque para poderem roubá-la de mim. E você? Pergunta Cegadas levantando o espírito do chão apenas pegando pela garganta. Você não fez nada para impedir? Por que não os impediu? O que eu poderia ter feito? Eram muitos. Gritei chamando-o, mas você não me ouviu. Além do mais, foi tudo muito rápido. Cegadas, cego de ódio, atira a entidade ao chão e começa a berrar, furioso. E vocês todos? Por que não fizeram nada? Seu bando de incompetentes. Mas isso não vai ficar assim, não. Isso só pode ser obra de Rufus. Mas ele vai me pagar caro. Vai me pagar muito caro. 50. Luar, quero que conheça um espírito, mas para isso é preciso que compreenda certas coisas que Fontes irá agora lhe explicar, diz Cláudia. É noite e Luar encontra-se desprendido do corpo durante o sono. Assim que adormecera, vira-se, de repente, transportado para um campo muito florido e com algumas árvores frondosas. Percebe que alguma coisa diferente acontecera com a atmosfera, pois tudo se encontra bastante iluminado apenas pela reflexão da luz do sol pela lua, ou seja, o luar naquele local é suficiente para se ver com grande nitidez as flores, principalmente, suas formas e cores. Encontra-se na presença de Cláudia, Fontes, Flávio, Miranda e Domingos. Vamos nos sentar na relva, convida Fontes. Luar atende ao convite, percebendo suave maciez na grama daquele campo. Luar, continua Fontes traço, como você sabe o espírito, após a desencarnação, ou seja, após abandonar o corpo físico, com a morte deste, pode tomar as mais variadas formas de se apresentar. Muitas vezes, detém a mesma aparência, inclusive carregando consigo as imperfeições e mesmo as doenças que possuía no campo material e tem que se submeter a verdadeiros e longos tratamentos em hospitais aqui deste plano, sendo que isso somente é possível se o espírito merecer esses cuidados médicos ou vir a merecer com o passar do tempo. Sim, você sabe também que essas variações no campo da aparência do perispírito são inumeráveis. Há casos em que essa aparência sofre até um fenômeno de rejuvenescimento, como já disse, dependendo do merecimento do espírito, merecimento esse condizente com as boas ações, quando encarnado. Enfim, o espírito retorna à verdadeira vida, plasmado de acordo com o que realmente é. Sua aparência revela o que traz no coração. Tenho conhecimento disso, concorda Luar. Mas ocorre também que espíritos que já galgaram degraus mais elevados na escala evolutiva, chegam a escolher e plasmar seu perispírito de acordo com a sua própria vontade, certo? Sim. Pois bem, há um espírito que queremos que conheça que, apesar da aparência que apresenta, é um ser muito elevado, mas que escolheu essa forma perispiritual, primeiro, porque gosta de se apresentar da maneira mais condizente com a sua, digamos assim, elevada humildade. Pois que, se ele se apresentasse aos menos incautos da maneira como realmente é, impressionaria por demais aqueles que o vissem, tamanha sua beleza estética. E nos diz ele, a exemplo de outros que dessa maneira também se apresenta que escolheu essa forma porque foi assim que teve a grande e bendita oportunidade de resgatar tantos débitos que trazia em sua consciência. Evidentemente que ele já se encontrava preparado para isso. Pois como sabemos Deus não nos dá uma cruz tão pesada que não possamos carregar. Entendo. E como é que ele se apresenta? Como lhe disse, a exemplo de outros,
Nosso irmão escolheu a forma física que o personificou quando viveu na terra como escravo, descendente que era de negros trazidos da África na época da escravidão no Brasil. Um escravo. Sim. Um escravo que viveu dessa maneira encarnado até os 98 anos e que com todo esse tempo de vida, muito aprendeu com sofrimento físico e moral em fazendas onde o trabalho pesado lhe vergastava o corpo. E como ele se chama? Hoje é conhecido como Pai Francisco, mas que, quando escravo era conhecido e tratado pelas crianças da fazenda como Velho Neca. As crianças gostavam muito dele porque vivia contando histórias para elas. Isso com a idade já bastante avançada. Velho Neca. Sim, mas o tratamos como Pai Francisco. E ele ainda fala como um escravo falava naquela época. Algumas vezes fala dessa maneira em comunicações mediúnicas que dá em alguns centros espíritas, mas conosco, ele se reporta de uma maneira mais normal, apesar de sua aparência. Por vezes, chega a se comunicar conosco no modo de falar daquela época ou, o que é mais comum, mistura o linguajar normal com algumas expressões ou palavras ditas de maneira, vamos dizer assim, erradas. E vocês querem que eu conheça? Sim, ele tem trabalho para você. Trabalho para mim? Ele mesmo irá lhe dizer. Mas merecerei esse encontro com espírito tão elevado? Já me pergunto o porquê de ter esse contato com vocês, Luar. É bastante louvável e mesmo admirável essa sua humildade, mas quando o trabalho bate em nossa porta, não podemos permitir que a nossa simplicidade venha tolher a oportunidade de realizá-lo. Continue assim, humilde como é, mas quando um espírito mais elevado necessitar de seus préstimos, colabore sem questionar. Entendo. Mas como faremos para nos encontrarmos com Pai Francisco? Dentro em pouco ele estará aqui entre nós. Vamos fazer uma prece. Todos então se concentram, cerrando os olhos e fontes profere bonita prece de agradecimento pela oportunidade do trabalho e roga auxílio e proteção do alto. Assim que termina, abrem os olhos e qual não é a surpresa de Luar quando, bem à sua frente, a pouco mais de 1 metro, também sentado na relva, se encontra um simpático negro de bigode e cavanhaque brancos, estampando avançada idade nos sulcos e rugas da faces. Porém, seus olhos possuem o brilho intenso de quem se encontra pleno de felicidade. Traje uma camisa branca de mangas abotoadas no punho de tecido bastante grosso, próprio dos usados na época da escravidão. Também as calças são brancas e os pés descalços. Cobrindo os cabelos brancos encaracolados, um chapéu de palha na mão direita, apertado ao peito, um livro de capa branca, com o título em letras douradas. Um largo sorriso nos lábios termina por dar àquela figura um ar de muita bondade. Boa noite, meus filhos, e que Deus ilumine os seus corações. Cumprimenta. Boa noite, Pai Francisco, respondem todos e é Fontes quem agora toma a palavra. Este é Luar, o moço do qual lhe falei. Já o andei observando, viu filho? Diz o velho. Muito prazer, Pai Francisco, responde Luar, timidamente. E que Deus lhe pague por me dar essa oportunidade de conhecê-lo. É com acento circunflexo, é com acento circunflexo, é com acento circunflexo, Rio Preto Velho. Você é um moço muito bom e penso que poderá me ajudar. Ajudá-lo? Sim, meu filho. Gostaria que trabalhasse comigo, sabe? Trabalhar com o Senhor. Isso mesmo. Quer dizer, se você quiser. Pois gostaria muito. Isso é muito bom. E que trabalho seria esse, Pai Francisco? Gostaria que escrevesse algumas coisas que o Preto Velho tem aqui na cachola. Escrever para o Senhor? Sim. Umas histórias que, penso, seriam de grande utilidade para as pessoas. Umas histórias, balbucia Luar, meio sem entender muito bem tudo aquilo. Na verdade, alguns pequenos contos que poderiam ser publicados numa revista. Numa revista? Numa revista espírita que eu conheço e que é muito divulgada no meio espírita na Terra. Luar fica um pouco pensativo e finalmente fala o que está pensando. Deixe-me ver se entendi bem. O senhor quer que eu escreva alguns contos que logicamente deverá meditar e eu os farei publicar nesta revista que o senhor mencionou. Isso mesmo, meu filho, isso mesmo. Mas essas histórias não são somente minhas, não. Eu apenas as narrarei a você para que as escreva. O senhor vai me contar histórias durante o meu desprendimento quando durmo e depois terei que escrevê-las. É isso? Pois é mais ou menos isso.
Luar franze o senho, denotando preocupação. Está preocupado por quê, meu filho? Bem, é que quando acordo não me lembro de nada do que acontece quando desprendido de meu corpo. Oh, sim, mas não se preocupe. Contarei a história aqui deste lado e quando acordar sentirá forte vontade de escrevê-la. Mas como vou me lembrar da história? É com acento circunflexo, é com acento circunflexo, é com acento circunflexo, Rio Velho. Você vai se lembrar, sim, quer dizer, não vai se lembrar, mas vai escrever o que é que ouviu. Com as suas próprias palavras, mas o que ouviu deste lado, entendeu? E o preto velho estará lá ajudando você através da intuição, viu meu filho? Bem, podemos tentar. Mas e se eu não sentir vontade de escrever? Sentirá, sim. Só não poderá ser preguiçoso. Quando sentir vontade, tem que se sentar e escrever. Mas, como já lhe disse, não se preocupe com esses detalhes agora. Pai Francisco dará um jeito para que escreva. Tudo bem, mas e quanto a publicar esses escritos? Quando terminar de escrever a primeira história que vou lhe contar, aparecerá alguém que se incumbirá de enviá-la para essa revista. E se não aparecer? Ainda pergunta Luar, mas para querer saber como funciona essa aproximação dos espíritos superiores, do que por simples incredulidade, pois confia muito no trabalho dos espíritos voltados para o bem. Mas quantas perguntas, filho? Tenha confiança nos irmãos maiores. Eu tenho muita confiança, Pai Francisco, apenas gostaria de saber como tudo isso funciona. Meu filho, existem certas coisas que acontecem que seriam difíceis de entender, porque os espíritos não têm meios de comparação para explicar aqueles que estão aprisionados na matéria e cujas mentes ainda não possuem condições de entendimento. Aliás, esse é um outro assunto que gostaria de lhe falar, porque a doutrina espírita já é bastante clara para que os espíritos nela creiam, inclusive pela lógica das coisas, mas muitas vezes desejam explicações para algo muito grandioso ainda para o entendimento deles. Gostaria que falasse sobre isso aos irmãos encarnados e vou lhe ensinar uma fórmula de lhes explicar sobre isso. Ficaria muito grato se nos desse essa oportunidade de conhecer mais a respeito de como explicar certos assuntos aos encarnados, Pai Francisco. Muito bem, Luar. Então, agora, quero convidá-lo a dar um passeio comigo. Pretendo narrar-lhe a história e, se possível, essa explicação que acho muito importante e que você poderá transmitir aos irmãos da carne, sempre que possível, talvez numa futura palestra. Palestra? Eu nunca proferi nenhuma palestra. Você disse bem, nunca proferiu. Isso é passado, o que não impede que o faça no presente e no futuro. Luar ficou pensativo e, levantando-se juntamente com Pai Francisco, inicia uma caminhada com ele pelo florido campo, enquanto Cláudia e os outros se despedem e partem. 51. Na manhã seguinte, Luar levanta-se bem cedo. Encontra-se bem disposto. Toma um banho e dirige-se para o refeitório da fazenda onde, como sempre, toma o seu café matinal juntamente com Edgar, o encarregado de manutenção das máquinas agrícolas. E, então, Luar? Dormiu bem? Muito bem, Edgar. Aliás, tive um sonho bastante interessante. Que sonho? Sonhei que estava num campo, conversando com um homem de cor, um senhor bem velho, de bigode, cavanhaque e cabelos brancos, trajado como no tempo da escravidão. E o que ele lhe dizia? Não consigo me lembrar totalmente, mas... não sei. Parecia falar algo sobre alguém doente. Não me lembro. A propósito, nesta fazenda já houve escravos? Se houve, não sei, Luar. Apenas ouvi dizer que ela é muito antiga. Mas por que me pergunta isso? Acha que esse homem tem alguma coisa a ver com esta fazenda? Bobagem minha, Edgar. Penso que esta minha vaga lembrança deve estar relacionada apenas com meu sonho cerebral. Mas deixe para lá. E o centro espírita? Vai indo bem? Oh, sim. Está indo tudo muito bem e daqui mais alguns dias começaremos as reuniões de estudo com os frequentadores. Você não gostaria de tomar parte neste curso de espiritismo? Não sei, Luar, não sei. Talvez um dia. Bem, eu vou andando. Tenho que ir até a cidade. Seu Brandão pediu-me que fosse até o centro ajudar seu Péricles a consertar um encanamento que começou a vazar. Vou aproveitar uma carona com o Gouveia. Um bom dia para você, Luar.
Para você também. Luar sai do refeitório e encontra a Gouveia com quem vai até a cidade. Péricles ainda não havia chegado e Luar, de posse de uma cópia da chave, entra no centro. Abre algumas janelas e senta-se à mesa de reuniões por cima da qual encontra-se algumas folhas de papel em branco e várias canetas dentro de uma caneca. Num gesto maquinal, apanha algumas folhas, apanha uma das canetas e começa a rabiscar um desenho. Assim permanece distraído por alguns segundos até que, apanhando uma outra folha em branco, escreve no alto da página, a doença. Por que será que escrevi isto? Pergunta-se, pois o fizera sem pensar. Será que é porque sonhei com aquele preto velho falando em alguém que estava doente? Mas não me lembro de mais nada sobre o sonho, continua a perguntar-se, intimamente. Nesse momento, parece-lhe surgir uma vaga ideia de um tema para uma pequena história, a imagem de um preto velho sentado e rodeado por 4 crianças que lhe vem à mente. Começa, então, a escrever, narrando a conversa das crianças com o escravo onde elas pedem que ele lhes conte uma outra história. E, assim, durante cerca de 20 minutos fica a escrever o que lhe surge na ideia, terminando com uma lição a respeito da doença. Quando termina, tem os olhos úmidos, bastante emocionado com o que fizera. Mas o que é isto? Escreveu uma história com tamanha facilidade. De onde será que vieram essas ideias? Fala consigo mesmo, desta feita, em voz alta, o que não passa despercebido por Péricles, que naquele momento entrara no centro. Bom dia, Luar. Falando sozinha. Oh, bom dia, seu Péricles. O homem insiste, falando sozinho, Luar? Acho que pensei alto, responde. O que foi que você escreveu tanto? Apenas algumas bobagens, seu Péricles. Bobagens? Sei lá. Senti enorme vontade e escrevi estas coisas aqui. Posso ler? Pede o homem. Pode, mas... Péricles apanha os papéis e começa a ler, sentando-se num dos bancos, após perceber do que se tratavam logo nas primeiras frases. A doença. Velho Neca, conte-nos outra história, pede mais uma vez Carlinhos, menino de 13 anos, filho do dono da fazenda. Conte sim, velho Neca, pede uma garotinha de 12 anos que, juntamente com Carlinhos e mais 2 outras crianças, como de costume, encontram-se sentadas num velho carro de boi que serve como ornamentação da casa-sede da fazenda. Velho Neca, então, um negro de mais de 90 anos de idade sorri e aproxima-se das crianças. Apesar de bem velho e recurvado, devido à idade ainda possui muita energia em seus gestos. Traz nos lábios, emoldurados por bigode e cavanhaque brancos, um largo sorriso e uma cativante voz de timbre grave. Seus cabelos mais se parecem a flocos de algodão. Sobre o que querem ouvir hoje? Pergunta, sorrindo, tirando o chapéu de palha e sentando-se junto às crianças. Eu gostei muito daquela história do Zé do Burro que o senhor nos contou da última vez. O senhor não sabe nenhuma outra de um escravo que ficou doente? Pergunta um outro menino. Escravo que ficou doente? Sim. Bem, muitos escravos ficavam doentes, mas... Deixe-me ver, responde o velho, tentando lembrar-se de algum fato diferente que trouxesse algum tipo de ensinamento para a garotada. Sim. Lembro-me de uma história a respeito de doença, mas não de um escravo doente, sim de um feitor que adoeceu e acabou falecendo depois de um ano aprisionado a uma cama. Na verdade, não trabalhava nesta fazenda, e, sim, na fazenda do Coronel Cipriano, um homem muito ruim e ambicioso. Um feitor que ficou doente. Sim. Seu nome era Raimundo e seu maior prazer era castigar os escravos. Para vocês terem uma ideia de como também era, a exemplo do coronel, um homem muito ruim, chegava a inventar falhas dos escravos só para serem castigados por ele. Raimundo batia sem dó nem piedade com o chicote. Muitas vezes, o próprio coronel Cipriano tinha que intervir para não perder o negro, pois se Raimundo continuasse a bater, piedosamente a morte viria salvar a pobre criatura de suas mãos cruéis. Quanta maldade! Exclama uma das crianças. E o Raimundo ficou doente? Pergunta Carlinhos, curioso. Sim, Raimundo ficou muito doente. E que doença ele tinha? Não se soube ao certo. O que ficamos sabendo é que ele teve uma febre muito forte e depois começou a sentir muita fraqueza. Emagreceu bastante e quase não conseguia levantar-se mais da cama.
E ele ficou 1 ano na cama? Pergunta uma criança. Sim, ele demorou cerca de 1 ano para morrer. O que aconteceu foi que, com a sua doença, o coronel teve que contratar um outro